Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, que dizem assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Esse texto, ele tem uma conotação profética, pois ele aponta algo que irá acontecer. Ele fala de ações que nós temos que fazer hoje, visando aquilo que irá acontecer amanhã. E quando ele fala sobre tempo, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que discernir, e o tempo que está se aproximando, e por sinal está muito próximo dos nossos dias. Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Por fazer o bem, eu entendo aqui em fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é um bem para toda a humanidade. Quando você leva a palavra de Deus a um homem, a uma mulher, a uma criança, e eles se convertem, olha que grande bem eles estão recebendo. Você está sendo um agente de Deus em multiplicar o bem por toda a terra. Por isso que Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, ide por todos os cantos deste planeta pregando o evangelho. E não nos cansemos de fazer o bem. Não podemos nos cansar. Primeira condição, não podemos nos cansar. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, vai chegar um tempo e que esse processo de semeadura, que é fazer o bem, todo esse processo, ele vai se acabar, porque nós lançamos a semente, se ela cair em boa terra, ela produz e dá fruto, e vai chegar o tempo da colheita, que é o tempo que está se aproximando. Porém, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aqui Paulo fala que nós podemos perder a nossa salvação. Nós não fazemos o bem para sermos salvos. Nós fazemos o bem porque nós somos salvos. Nós temos que fazer o bem sem nos cansar. Temos que trabalhar na obra do Senhor sem nos cansar. Porque se nós nos cansarmos, se nós começarmos a desfalecer, nós iremos perder a nossa salvação. Aí diz assim, então, enquanto temos tempo, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo irá se acabar. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? É o tempo da graça, onde o amor de Deus foi manifesto a toda a humanidade, através do envio do seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Esse é o tempo chamado de tempo da graça, onde o favor imerecido de Deus alcançou a nós, que antes não fazíamos parte do povo de Deus, mas pelo seu grande amor expresso através de Jesus Cristo, agora que nós o recebemos, nós podemos fazer parte do povo de Deus de forma gratuita e voluntária, sem nós precisarmos fazer obra alguma. Então, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas esse tempo irá acabar. Enquanto ele não chegar ao fim, Paulo fala assim, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, ok? Não só anunciando a salvação, mas praticando, tendo atitudes que causem o bem, que façam bem às pessoas. Mas principalmente aos domésticos na fé, porque não adianta eu ir querer alcançar o mundo inteiro e deixar o meu irmão padecendo necessidade. Não adianta eu querer abraçar o mundo e não dar a mão para o meu irmão que está sofrendo, quando eu poderia ajudá-lo, quando eu tenho condição de ajudá-lo e não o faço. Então, quando ele fala o doméstico na fé, são aqueles que, como eu,
aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porém, eles estão passando por uma situação difícil em sua vida. Eles estão enfrentando adversidade, como todos nós estamos sujeitos a passar. Porém, Deus permite que eles passem por certas necessidades, pois Deus sabe que nós temos que praticar o bem, que nós temos que cuidar dos nossos, e o apóstolo Paulo fala isso. Então, um irmão nosso passa por necessidade, porque existe um outro que vai ajudar a ele, que vai lhe fazer o bem. Eu passo necessidade, mas existem outros irmãos ao meu redor que me fazem o bem, que me ajudam, para até mesmo que eu não venha mendigar o pão. Então é necessário nós fazermos o bem a todos, sem se cansar, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo como nós fazemos. Não podemos negligenciar a isso. É isso que Paulo nos fala, que nós façamos a obra, cuidando dos nossos, fazendo bem a todos, sem nos cansar, sem nos deixar desfalecer, porque o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.